Irmãos, essa semana eu comecei a compartilhar algo sobre a visão da igreja e aquilo que nós vamos fazer em 2018, aquilo que nós já temos feito durante esse ano, os 2 anos que passaram, e esse ano nós vamos entrar de maneira bem profunda. Eu compartilhei na Felicidade, na terça-feira, eu compartilhei na quarta-feira para aqueles que vieram na reunião semana passada, e eu vou compartilhar agora algo que é importantíssimo, que você entenda, discirna, e saiba o que vai acontecer aqui na igreja e como nós iremos caminhar em 2018, e eu peço a sua profunda atenção por isso. E o tema que eu peguei como base é Mateus 28, 18 a 20. Abra sua mente aí sentado mesmo como você está, são as últimas palavras de Jesus de acordo com o evangelista Mateus. Lá nos últimos versos do evangelho de Mateus você tem este trecho. Este trecho, então, você imagina que Jesus está próximo à sua ascensão, e Jesus então chega para os seus discípulos e dá as últimas instruções. E essas instruções têm guiado a igreja de Cristo por toda a história. Por quê? Porque Jesus não simplesmente diz palavras de inspiração ou de ensino, mas ele dá uma missão. É por isso que chamamos esse trecho de a chamada da grande comissão. Como se Jesus estivesse então comissionando, convidando os seus seguidores a realizarem e cumprirem uma missão após a sua partida. Jesus andou em missão com seus discípulos, andava e eles o seguiam, e os discípulos, quando tinham a chance, perguntavam para ele: mestre, não entendemos bem isso, dá para repetir? E Jesus repetia. Pessoas procuravam Jesus para ser solucionados os seus problemas, os seus dramas de saúde. Jesus curou no seu ministério, libertou outros, até que depois da morte e ressurreição, Jesus parte e fala: bom, agora é com vocês. E a primeira missão, então, que Jesus dá, conforme o texto, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em outras palavras, eu conquistei as chaves da morte, eu morri, ressuscitei. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Primeira palavra de Jesus é uma missão de que eu devo ir e ter alguém que vai me seguir, enquanto eu aponto Jesus para as pessoas, tem alguém que segue a minha vida a partir da minha experiência, da minha caminhada, porque essa pessoa reconhece que eu sigo a Cristo. Então, por eu seguir a Cristo, eu tenho a missão de ter seguidores. E esse primeiro desafio já é tremendamente complicado. E se você acha que não, basta você perguntar a você mesmo quantos discípulos você teve em toda a sua vida. Quantas pessoas te seguem? Aqui não vale dizer que é seu filho, seu primo. Quantas pessoas aí de fora, que não tem nenhum laço de relacionamento sanguíneo, seguem você simplesmente porque você é um seguidor de Cristo? E essa é a característica básica, a característica número 1 do cristianismo. O cristão anda, olha para trás e vê seguidores atrás dele. De modo que quando eu sou um discípulo, eu trabalho gerando discípulos. Eu caminho como discípulo do Senhor, mas eu tenho que ver discípulos me seguindo. E essa já é a missão que já coloca muita gente já para fora do round, para fora da arena. Porque ela demanda bastante, ela faz com que eu pare, pense e responda diariamente quem eu estou discipulando. Quando eu trabalhava lá na minha juventude, no Ministério de Música, eu lembro que o meu pastor nos obrigava: você só vai poder tocar, olha que coisa legal para fazer agora, você só vai poder tocar no louvor se você estiver discipulando 3 pessoas semanalmente. Se você não tiver no mínimo 3 discípulos, esquece a música. Aí não adiantava também esconder, falar que tem, porque toda semana eu tinha que escrever um bendito relatório para dizer o que eu estava fazendo. Você lembra, né, Márcio? Para dizer o que eu estava fazendo com esses discípulos. Para onde eu estava os levando, se eu já tinha apresentado a igreja, se ele já estava caminhando, se ele já estava vendo os evangelhos, se ele foi batizado, o que eu estava fazendo com esses discípulos. E foi maravilhoso essa época. Fácil? Não. Mas maravilhoso. Porque quebrou essa barreira que nós construímos sobre fazer um discípulo. Sobre ter um discípulo. Sobre ter pessoas que nos seguem. Não porque somos perfeitos, não porque sabemos tudo, mas porque Jesus disse: vão e façam discípulos. Então vamos começar a colocar as coisas da perspectiva correta.
Se o nosso cristianismo não produz discípulos, o nosso cristianismo tem um sério problema. Se o nosso cristianismo não é comum nele ter alguém seguindo, alguém sendo emancipado para estágio A, B, C, em qualquer fase da vida, nós estamos com sérios problemas no nosso cristianismo. Porque cristianismo é ser discípulo de Cristo e ter discípulos com você. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é que Paulo vai ter coragem de sumarizar toda essa ideia. Eu sigo a ele, alguém me segue, e nós seguimos a ele também juntos, cada um no seu estágio. E ser discípulo foi a primeira decisão que você tomou na sua caminhada de fé. Primeiro ato que você teve, você que já se rendeu a ele, um dia você decidiu, eu quero seguir a Cristo. Talvez você recebeu dos seus pais, de algum amigo, de algum familiar, ou foi criado na igreja, mas mesmo quem foi criado na igreja, um belo dia disse, eu quero, agora é comigo. Eu quero seguir a Cristo. Então, o primeiro ato da fé é você se torna um discípulo. E depois desta caminhada que você começa a aprender, a receber os ensinos, você começa a entender o que é a fé, o que é caminhar com Cristo, você passa pela escola dominical, passa pelos cursos, começa a descobrir sobre a fé dos teus irmãos, aquilo começa a ficar vivo em você, aí você decide um dia, olha, eu quero me batizar. Eu quero agora confessar publicamente que Jesus é o meu Senhor, e esta é a segunda fase das palavras de Jesus, porque ele disse, vão, façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixa claro aqui nas palavras de Jesus que o primeiro passo é alguém que decide seguir, o segundo passo é alguém que decide confessar. É alguém que vai para as águas num simbolismo de ele vai descer nas águas e vai sair das águas, ele vai morrer nas águas e vai ressuscitar nas águas. Ele vai ser imerso na água, porque a palavra batismo significa imersão. E esta é uma decisão do discípulo. É por isso que na tradição protestante, batista, nós não batizamos crianças quando elas nascem. Porque na Bíblia não tem nenhum bebê sendo batizado. Na Bíblia nós temos pessoas que foram exortadas a se arrependerem, e tendo se arrependido, eles disseram, eu quero confessar a Cristo, eu quero assumir a responsabilidade dos meus pecados e ser assim batizados. Então, primeiro discípulo, depois batizado. Terceiro ponto é ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então pense bem, você primeiro também se tornou um discípulo, depois você decidiu pelo seu batismo voluntariamente, e aí você entrou na escola da vida do Senhor. Não é um curso de escola bíblica, você entrou no modelo de agora eu tenho que aprender. Aprender quanto? Aprender por quanto tempo? E a resposta é aprender por todos os dias da nossa vida. Você entendeu que para aprender o cristianismo, para aprender o caminho da fé, você desenvolve um relacionamento com Cristo, um relacionamento com o Santo Livro, e você vai vivendo esse Santo Livro e vai sendo transformado. Não existe graduação terrena, por mais que você tenha um doutorado em teologia, não existe o dia que você fala, já sei tudo. Você vai aprendendo, construindo a sua fé, vivendo a sua fé, encontrando os obstáculos da sua fé e vai crescendo em maturidade. E aí, por último, uma grande promessa linda, que é eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus deixou claro que não era uma caminhada solitária. Não era uma caminhada que, apesar de ele não estar mais fisicamente como estava com os discípulos, os seus discípulos iriam gozar da sensação, da certeza, da experiência dele conosco, que nós sabemos disso, e sentimos isso, e percebemos isso, que Cristo conosco está e que não servimos um Deus morto, mas um Deus vivo. Mas tem um ponto aqui que é muito interessante, porque discípulo é quem decide aprender. Então ele se torna um aluno para o resto da vida. Batizado é aquele que decidiu confessar publicamente e entrar nas águas do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obedecer todas as coisas, tudo o que eu lhes ordenei, é uma pergunta que demanda uma reflexão a mais. Porque a pergunta é,
aprender tudo o quê? Tudo o quê? E aí você vai se lembrar que o Senhor Jesus, muitas vezes, ele deu assim, ordens diretas sobre o que deveríamos fazer. Portanto, quando vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando vocês orarem, Jesus deu um modelo e falou, é assim. Jesus, ao instituir a ceia, ele disse, fazei isto em memória de mim. Lembra do sangue através do cálice, lembra do corpo através do pão, façam isso em memória de mim. Jesus dá um comando direto. Jesus, em muitos momentos, quando era questionado pelos grupos religiosos para saber qual era o maior, o melhor, o mandamento, ele deixou bem claro, olha, não, é verdade, o maior mandamento é ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Faça isso, isso aí resume toda a lei e os profetas. Então Jesus estava dando ordens claras, isso é para fazer. Mas muitas vezes Jesus não olhava nas histórias, e você sabe disso, e falava, faça, reproduza, isso é ordem. Não, ele simplesmente vivia. E na sua vida, nós olhamos a sua vida e o seu exemplo, e imitamos a sua vida e o seu exemplo, e aprendemos o que ele fez. Por isso que os discípulos, em alguns momentos, ao ouvirem as parábolas, chegavam para Jesus, depois em particular, e dizia, mestre, nós não entendemos o que quer dizer mesmo aquele negócio lá. Jesus, então, explicava para os seus discípulos, ele decifrava a parábola para que os discípulos entendessem. E tudo isso faz parte do o que eu lhes ordenei. De modo que todos os 4 evangelhos, de Mateus a João, nós temos ali a obra de Cristo. Nós temos o que Cristo fez publicamente com os seus discípulos, através do seu ministério pessoal, através da implantação do que nas palavras do Senhor era o reino de Deus, que ele inclusive nos advertiu para que orássemos, que venha o teu reino. E isso foi comemorado e isso é celebrado por toda a igreja, por todo o cristianismo da terra, nas múltiplas tradições. A vida de Cristo, para que nós possamos aprender o que ele viveu. E aprendendo o que ele viveu, possamos crescer à semelhança dele. E a partir daí, então, um dos elementos, uma das ferramentas adotadas na história da igreja é o chamado calendário litúrgico. Coloque aí, Coraza, por gentileza. Você deve ter recebido no boletim. Se não, talvez sobrou algum, irmão Ari, lá embaixo. Talvez tenha algum somente lá embaixo, devem ter bem poucos. Se não, não se preocupe, você vai receber a semana que vem, nós vamos ter muitas cópias. Tem também já na internet, no nosso canal, se você quiser fazer um download, mas nós vamos te dar a cópia em mãos para você que não pegou ainda esse calendário. O que é esse calendário litúrgico? Na história da igreja, decidiram celebrar, então, as fases da vida de Cristo. E eu te pergunto, qual que é a primeira fase da vida de Cristo? Qual é a primeira fase? Qual? Nascimento. Primeiro ato da vida de Cristo é o nascimento, é o advento, é a chegada de Cristo. O Cristo nasceu. E esse nascimento dele tem a ver com o quê? Com a promessa, com a palavra dos profetas. Profetas que centenas de anos antes de Jesus chegar, estavam dizendo sobre o Messias que viria em Belém, o Messias que viria sem nenhuma formosura, o Messias que viria e sofreria, o Messias que morreria, o Messias que ressuscitaria, o Messias que chamaria Emanuel, que é Deus conosco, e tudo aquilo que estudamos durante o advento. A primeira fase é o nascimento, é o Natal. E ali olhamos então passado, Antigo Testamento, fazemos uma relação cronológica com o nascimento de Cristo e entendemos que ele é o cumprimento das promessas. Este é o nosso Natal. E logo depois que ele nasce, nós lembramos de toda a cena da natividade, de quem estava lá, dos pastores, a estrela, a singeleza, o não havia lugar para ele nascer, todas as narrativas que estudamos e na história do cristianismo, celebramos sempre esta história. Passa um pouquinho depois desse momento da natividade, existe uma outra lembrança, e essa lembrança é logo depois do nascimento, o que acontece?
Minha irmã Durvalina acertou, a aparição dos reis magos. Porque os reis magos não chegam no dia do nascimento, eles chegam depois. E a igreja, então, na sua história disse, vamos então marcar também esse momento, lembrando que Jesus nasceu, que tem a natividade, por isso que no seu presépio não pode ter os reis magos, porque eles não estavam lá na história. Eles chegam depois. E aí, a esse dia de lembrança, se deu o nome de Epifania, a chegada dos magos. E depois disso, sim, aí nós temos a apresentação de Jesus no templo, que falamos a semana passada. Passa ali menos de 2 meses do seu nascimento e Jesus é levado ao templo, Maria já está purificada e leva Jesus ao templo e ele é apresentado no templo. Depois, como nós vimos nesta manhã, Jesus vai aparecer novamente somente com 12 anos, numa breve visita ao templo, quando seus pais o esqueceram. E depois Jesus reaparece somente com cerca de 30 anos de idade. E aí começa o ministério de Jesus. E aí começam aqueles 3 anos onde Jesus está vivendo, proclamando o reino, ensinando. Eles chamam os discípulos. Até que Jesus entra na sua reta final de vida. Que é quando ele vai se encontrar, depois de ter proclamado os seus ensinos, mostrado a diferença, deixado claro que ele não veio para apertar o botão da guerra contra os romanos, mas ele veio para revolucionar a terra com o seu amor. E aí entramos no momento da sua paixão, do seu sofrimento. E nós chamamos esses dias que antecedem isso de Quaresma. Que são esses 40 dias, onde o cristianismo na sua história, em muitas tradições cristãs, pararam para olhar para a vida de Cristo, o seu ministério, os momentos mais importantes e a reta final da sua história, rumo à tortura, o sofrimento, a prisão, a crucificação e a ressurreição. Aí chegamos na Páscoa. E na Páscoa celebramos Cristo vivo, a morte não o venceu. Celebramos que Ele vivo está. E logo depois da Páscoa começa um outro período, que é o período que Jesus estava com seus discípulos, mas não voltou para ficar. E Ele começa então a dar instruções, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito. E este período dessa volta pós-ressurreição, que culmina com a sua ascensão, o seu retorno aos céus, e a espera dos discípulos, é o período chamado de Pentecostes. Os judeus já chamavam de Pentecostes, isso não é palavra cristã. Pentecostes significa o 50º dia no grego. Então os discípulos, os judeus, por 49 dias, eles contavam os dias de acordo com a lei. E contam até hoje 49 dias, todos os anos, neste período, na festa que eles chamam Festa das Semanas, porque são dias de semanas contadas. 7 vezes 7 são 49, então no 50º dia se acontece a Festa das Semanas. E na sua Bíblia, em Atos 2, foi chamado de Dia de Pentecostes. Ou poderia ser o dia ou a festa do 50º dia. E ali no 50º dia, o que aconteceu? Veio o Espírito. E quando veio o Espírito, nasceu a igreja. Nasceu esse grupo de pessoas, de chamados, que foram cheios do Espírito, cheios da presença dele. E quando o Espírito veio, o que a igreja fez? A igreja foi. Quando receberam o Espírito, a igreja partiu. E aí começa a realidade do Atos. Eles se reuniam no templo e eles se reuniam nas casas. É quando discípulos começam a se levantar e sair para pregar. É quando eles começam a perceber que eles tinham poder dos céus. Não tinham, às vezes, esmola para dar, dinheiro para dar, mas poderiam dizer para um aleijado, levanta-te e anda, porque o Espírito de Deus estava com eles. E isso resulta no que na sua Bíblia você tem como livro dos Atos dos Apóstolos, que são também atos do Espírito.
E esses atos dos apóstolos continuam através da minha vida e da sua, como discípulos do Senhor, como batizados do Senhor, pessoas que vivem para aprender do Senhor, pessoas que sabem que Ele está conosco, e não somente nós, mas cristãos espalhados por todo o globo, em muitas e muitas tradições cristãs, porque o Senhor tem os seus em todos os lugares. E isso, então, se você percebe, dá a estrutura do que chamamos de calendário litúrgico. É o advento, é a quaresma, depois da quaresma, Páscoa, Pentecostes, igreja nasce. E depois disso? Depois disso é o ano comum, até que venha de novo o advento. E aí começamos tudo de novo. Por quê? Para que assim eu possa aprender tudo o que Ele me ordenou. Para que assim eu possa, ano após ano, revisar a vida e obra de Cristo. Para que eu pare para internalizar tudo o que Jesus viveu e fez, porque sem Jesus, no contexto do Santo Livro, não há salvação. Esse é o método infalível, melhor de todos? Não. Mas historicamente, foi um método, uma ferramenta adotada na história da igreja. E você que está aqui já há um tempo, sabe que nós temos feito isso, desde a minha chegada, 2 anos e meio atrás. E que nesse ano nós gostaríamos de expandir isso, não só do púlpito para a igreja, mas do púlpito para a igreja, do púlpito para os ministérios, do púlpito para os grupos pequenos, do púlpito para o departamento infantil, do púlpito para o louvor, do púlpito para as ações de evangelismo, do púlpito para as mulheres, para todas, para as Déboras, para os adolescentes, para o jovem, para todos, para que todos nós venhamos a entender mais o ministério de Cristo. Entender o ministério de Cristo, então, é a nossa prioridade. E assim como, agora você vai entender o ponto, assim como se eu não prestar atenção em quem eu estou discipulando, se eu não prestar atenção em responder, fulano, cicrano, beltrano me seguem, são meus discípulos, se eu não prestar atenção nisso, eu não terei jamais discípulos. E se eu não prestar atenção na obra de Cristo e entrar nessa obra de Cristo e aprender cada vez mais, eu te garanto, e talvez você tenha essa experiência, a sua fé vai ficar rasa, o seu conhecimento pequeno, e aí a mente de Cristo não se desenvolve o tanto que ela poderia ser desenvolvida, porque nós aprendemos, vivemos e crescemos no relacionamento com Ele. E esse é o único desejo que está no meu coração, único, nenhum outro mais. Mas o desejo é que nós como igreja saibamos aproveitar os dias, os anos, as épocas e aprender mais sobre Cristo. Nós vivemos dias, meus irmãos, onde as perguntas e os questionamentos da sociedade estão ficando cada vez mais complexos. Já tem muitos cristãos que não aguentam 5 minutos de conversa com seus próprios amigos sobre a sua fé, porque não sabe como responder perguntas. Nós vivemos uma infinidade, isso é a coisa que mais acontece. Pastor, eu estava falando com fulano, não consegui, vou trazer para falar com o senhor. Eu dou uma bronca quando alguém fala isso comigo. Por que eu? Olha, você não me chame para expulsar demônio, nem para falar com o teu amigo. Aí você vai perguntar, por que, pastor? Não é o seu trabalho? Eu vou falar, não, é o nosso. Porque se eu for lá te cobrir todas as vezes, você nunca vai entender que Jesus te chamou para você ser discípulo. Então, se aparecer um endemoniado lá, divirta-se. Não me ligue de madrugada, não, que o negócio está pegando, que eu vou falar, vai fundo aí, ó, Deus te abençoe. Não precisa nem fazer assembleia, eu já falo daqui do púlpito, eu não vou te socorrer, porque você não tem Cristo, você não tem Jesus. Se você tem, basta. Você não precisa de um exorcista profissional que é pago para ficar aqui, não. Cristo em você faz a obra.
Se você não sabe uma pergunta, não há problema nenhum, descubra. As nossas Bíblias são as mesmas. Por isso que falamos o tempo inteiro, vem para a classe disso, classe daquilo, vem aprender. Se tem dúvida, vem para aconselhamento, pergunte pessoalmente. Tem ferramentas para a gente aprender. Aprenda, mas não delegue, não, pede lá para o Verde, você responde na escola dominical, porque não. Chances para aprendermos. Então meu desejo é que esse 2018 haja uma expansão no nosso crescimento. E aí vai chegar no ano que no final desse ano, no advento, o modelo já vai estar todo aí e nós vamos começar de novo. E você então vai falar, caramba, esse ano eu quero entender mais, por exemplo, as perspectivas dos profetas quando falavam de Cristo. E nós vamos descer por essas águas. Não fica só, Jesus nasceu, não. E assim também na Epifania, na apresentação, na Quaresma, na Páscoa, na celebração da ressurreição e de tudo mais, para que a gente aprenda tudo o que Ele nos ordenou, para a glória dEle, e para que sejamos discípulos, pois discípulos aprendem o tempo inteiro, e discípulos no processo de aprendizado aprendem ainda também o que não estava previsto teoricamente, que são os dramas e aflições que todos nós vivemos. E quando nós temos conhecimento, nós passamos pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, pois o seu cajado nos consola, mesmo quando há mais lágrimas do que sorriso. Mas para isso eu preciso, como a gente canta aqui com o Márcio, me encher da sua palavra. Eu te convido para colocar na sua agenda dia 24 de fevereiro, 24 de março, 2 datas fáceis, 24 de fevereiro, 24 de março. Você que está nos ministérios, de todas as idades, quem quiser venha, nós vamos nos reunir, nós vamos construir isso juntos. Cada ministério falando o que acha, o que vê, o que entende, e nós vamos construir isso em 2 reuniões. E nós vamos crescer como discípulos de Cristo. Vai te tirar da zona de conforto? Vai. Vai tirar o usuário da zona de conforto? Vai. Essa é a minha missão, é te tirar da cadeira. Minha missão é te tirar da cadeira. Por quê? Porque eu não posso fazer o que Deus colocou nas tuas mãos. Eu não tenho como fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Então eu quero te encorajar para que você se levante e faça comigo e todos nós, juntos, pelo reino daquele que nos salvou. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos orar. Sim, Senhor, nós queremos orar a Tua oração dizendo, venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas mais que isso, nós queremos também fazer a nossa parte dentro da Tua vontade aqui na terra. Eu não posso fazer nenhuma vontade no céu, Senhor, porque eu estou na terra. Mas aqui na terra o Senhor me chama para fazer discípulos. O Senhor me chama para levar pessoas à confissão pública do batismo. O Senhor me chama para aprender. O Senhor me promete estar comigo. E eu te suplico, Senhor, ajude-nos a desenvolver esse conhecimento de tudo que Cristo, nosso Salvador, fez por nós. Para que cresçamos em amor, em tolerância, em paciência, em virtude. E para que sejamos a continuidade do seu propósito na terra. Em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo todos juntos nesta caminhada. E que ela possa acrescentar a nossa vida espiritual e, consequentemente, na nossa vida diária. Pois nós entregamos todo esse plano, esse calendário que historicamente tantos filhos teus têm feito pela terra.
E nós queremos, Senhor, somente crescer a tua semelhança. Ajuda-nos, ajuda-nos. Que seja o nosso cristianismo um cristianismo vivo, um cristianismo que realmente reflita o amor de Cristo, a compaixão de Cristo e a missão de Cristo de salvar, de tocar, de consolar através do Espírito. Faz isso, Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.